A esposa de Caim. Um mistério bíblico revelado. Quem foi a esposa de Caim e de onde ela veio se Adão e Eva foram os primeiros humanos criados? Hoje mergulharemos no intrigante mistério da esposa de Caim, uma figura que desafia a compreensão e abre um leque de questões sobre as origens da humanidade. A história de Caim é amplamente conhecida pelo seu ato de fratricídio, mas pouco se fala sobre a mulher que esteve ao seu lado, gerando gerações além do Jardim do Éden. Acompanhe-nos enquanto exploramos as teorias, implicações e narrativas que cercam essa enigmática personagem e sua influência na expansão da raça humana. Seria ela realmente uma das filhas de Adão e Eva, ou sua origem tem raízes em uma história não contada? Fique conosco e descubra. Se você acredita que a família é tudo em nossas vidas, como eu acredito, quero convidá-lo a manifestar-se e fortalecer nossa comunidade de fé. Comente abaixo família e eu darei um like e um coração ao seu comentário, porque assim saberei que você é um testemunho de fé e dá importância às pessoas mais importantes em sua vida. Em um mundo recém-esculpido pelo divino, onde a natureza pulsava com as primeiras vibrações da criação, Adão e Eva, os progenitores da humanidade, emergiram entre os caminhos do Éden. Viviam em harmonia até que o peso das escolhas os despojou de sua inocência. Da união deles nasceu Caim, marcado desde o princípio não apenas como primogênito, mas como portador de um destino singular. Caim cresceu sob o vasto céu azul do Éden, aprendendo a cultivar a terra ao lado de seu pai. Enquanto Adão lhe ensinava como revólver a terra, Eva compartilhava com seu filho as lendas do paraíso e os mistérios de sua própria existência, um legado de amor e transgressão. As histórias da serpente e da árvore do conhecimento eram contadas ao redor do fogo, enquanto as estrelas bordavam um manto noturno com histórias de tempos imemoriais. Com o tempo, Eva trouxe ao mundo outro filho, Abel, que desde cedo demonstrou habilidade com os animais, complementando seu irmão que dominava o solo e as colheitas. Naqueles dias primevos, a rivalidade entre os irmãos era apenas uma semente adormecida, enquanto cada um desenvolvia suas habilidades, preparando-se para o momento em que apresentariam suas oferendas ao Criador. A vida de Caim estava entrelaçada com os ciclos da terra, plantando na estação certa, colhendo sob o sol do meio-dia e oferecendo os primeiros frutos em gratidão. Ele sentia a terra vibrar sob seus pés descalços e via a abundância das colheitas como um sinal de sua própria conexão com o divino. No entanto, a existência simples no Éden começou a mostrar sinais de complexidade, à medida que Caim contemplava o legado de seus pais e a sombra inevitável de sua queda. A história de Caim é uma tapeçaria tecida com fios de ambição e humildade, amor fraterno e uma crescente rivalidade que se estenderia além de suas vidas, moldando o destino de toda a humanidade. Em seu coração, as palavras de Eva reverberavam, uma lembrança constante do paraíso perdido e do preço da sabedoria. Caim, o agricultor, o irmão, o filho, caminhava pela terra que outrora fora parte do Éden, carregando consigo as bênçãos e os desafios de ser o primeiro a nascer em um mundo cheio de promessas e perigos. À medida que Caim e Abel cresciam, suas naturezas distintas tornavam-se cada vez mais evidentes. Abel, com sua maneira serena, tinha uma afinidade natural com os animais, cuidando das ovelhas com uma paciência e ternura que pareciam refletir o coração de Deus. Caim, por outro lado, era um homem da terra, suas mãos sempre enraizadas no solo, trabalhando incansavelmente para cultivar os frutos que sustentariam sua família e honrariam seu Criador. O tempo, contudo, começou a tecer uma teia de tensão entre os dois irmãos. Enquanto Abel conversava com as estrelas e sonhava sob o céu aberto do campo, Caim enfrentava a dureza da terra, lutando contra as pedras e ervas daninhas que ameaçavam suas colheitas. O suor em seu rosto era uma lembrança constante das dificuldades que enfrentava, contrastando com a aparente facilidade com que Abel encontrava graça aos olhos de Deus. O clímax de suas vidas juntos aproximou-se com a celebração do sacrifício anual, um tempo sagrado para mostrar gratidão e devoção. Abel selecionou o mais saudável dos cordeiros, um animal cujos olhos brilhavam com pureza inquestionável, e o ofereceu como holocausto. As chamas consumiram sua oferta como um sinal de aceitação divina. Caim, com igual sinceridade, trouxe os frutos de seu árduo trabalho, vegetais e grãos meticulosamente escolhidos. No entanto,
Enquanto as chamas devoravam o sacrifício de Abel, a oferta de Caim permaneceu intocada, uma fumaça espessa e pesada subindo lentamente, um claro sinal de rejeição. O coração de Caim encheu-se de amargo desespero. Em sua mente, todas as horas de labuta e suor agora pareciam um esforço fútil, exacerbado pela aceitação divina da oferta de Abel. A injustiça que sentia era um fogo que consumia seu interior, alimentado por cada olhar de contentamento e paz que Abel recebia. O amor fraterno, outrora uma base inabalável de sua existência, começou a rachar sob o peso da inveja e do ressentimento. Naquele dia, algo dentro de Caim se quebrou. A rejeição, não apenas de suas ofertas, mas do valor de seu trabalho e de sua pessoa, tornou-se uma ferida aberta da qual emergiria uma decisão que marcaria para sempre a história da humanidade. A rivalidade entre os irmãos, nascida da divergência entre aceitação e rejeição, agora caminhava para um desfecho trágico, refletindo a complexidade e as imperfeições do coração humano. Em meio a uma tarde abafada, Caim contemplava os frutos de seu trabalho, meticulosamente dispostos como oferta sobre o altar de pedra. Ele era um homem da terra, seus músculos moldados pelo arado e pelas estações. Sua oferta, uma coleção de grãos e frutos, era o resultado de seu suor e determinação, cada grão e fruta carregando o peso de suas esperanças. Deus, observador silencioso das ações e intenções humanas, escrutinava não apenas o material das oferendas, mas o coração daquele que oferecia. Abel, com fé tranquila, trouxera o melhor de suas ovelhas, um cordeiro sem manchas cuja pureza era tão palpável quanto as árvores que suavemente moviam as chamas sacrificiais. Sua oferta foi consumida por um fogo celestial, um claro sinal de aceitação divina. A oferta de Caim, no entanto, permaneceu intocada, as chamas hesitantes como se repelidas por uma força invisível. No céu, não havia sinal de aceitação, apenas o avanço cruel das nuvens sobre o sol, lançando sombras sobre o altar. A rejeição não era uma questão de qualidade ou quantidade, mas de algo mais profundo e insondável, a atitude de Caim. O coração de Caim estava entrelaçado com sentimentos conflitantes. Sua dedicação era inegável, mas uma parte de sua alma abrigava ressentimentos profundos, não apenas contra Abel, mas talvez até mesmo contra o próprio Deus. Era essa fissura escura, esse desvio sutil em sua entrega, que parecia ter manchado sua oferta. Deus, em sua onisciência, buscava mais do que apenas sacrifícios. Buscava a entrega completa do coração, livre de inveja, orgulho ou qualquer outra contaminação. A rejeição divina a Caim foi, portanto, um espelho refletindo não um fracasso na oferta, mas um fracasso no ofertante. A decisão divina abalou Caim profundamente, deixando-o à beira de um abismo emocional e espiritual. As nuvens que agora cobriam o céu pareciam presságios da escuridão que começava a se infiltrar em seu coração. Neste momento crítico, Deus não abandonou Caim à sua desolação. Em uma demonstração de misericórdia e preocupação paternal, falou diretamente a Caim, advertindo do perigo que espreitava à porta de sua alma, o pecado que queria dominá-lo, mas que ele deveria dominar. Este encontro não foi apenas um julgamento, mas um chamado ao arrependimento e à transformação. A história de Caim, marcada pela rejeição divina, é uma meditação sobre a natureza humana e a necessidade de purificar nossas intenções, lembrando que as verdadeiras oferendas a Deus transcendem os altares de pedra, encontrando seu lugar nos altares do coração humano. A paisagem do Éden, outrora um reflexo do paraíso, agora parecia distorcida pelo peso das emoções sombrias que cresciam no coração de Caim. O céu, que antes se abria em cores vibrantes ao amanhecer e ao entardecer, agora frequentemente se fechava em cinzas, como se refletisse a turbulência interior de Caim após a rejeição divina de sua oferta. Consumido por uma mistura de inveja, raiva e um insuportável sentimento de inadequação, Caim se viu incapaz de olhar para Abel sem sentir uma mistura fervente de ressentimento e culpa. Abel, por sua vez, permanecia alheio à crescente amargura de seu irmão, continuando suas tarefas diárias com a serenidade que sempre o caracterizara. Um dia, sob o pretexto de compartilhar um momento no campo, Caim convidou Abel para uma caminhada ao longo da borda de sua terra cultivada. Abel,
na inocência de alguém que não concebe malícia em seu coração, aceitou o convite de seu irmão sem perceber que caminhava para seu destino final. Longe dos olhos de seus pais e sob o vasto céu que começava a escurecer com a aproximação de tempestades distantes, Caim confrontou Abel. As palavras trocadas entre eles, carregadas de emoções reprimidas, rapidamente escalaram de perguntas a acusações. Abel, percebendo a intensidade da raiva de Caim, tentou apaziguar seu irmão, mas suas tentativas de conforto apenas inflamaram o coração perturbado de Caim. Num impulso de ira cega, Caim ergueu uma pedra que encontrara ao seu lado e, com um golpe fatal, encerrou a vida de Abel. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, apenas o som abafado da terra absorvendo o sangue de Abel perturbava a quietude. Caim, agora com as mãos manchadas com o sangue de seu próprio irmão, sentiu todo o peso de seu ato. A consequência de sua rejeição divina havia se manifestado na forma mais sombria possível, o primeiro assassinato, o primeiro sangue derramado em ira e inveja. Quando Deus confrontou Caim, não com ira, mas com uma tristeza que permeava os céus, Caim já estava além do conforto. Seu castigo seria viver como um fugitivo e um vagabundo em uma terra que agora rejeitaria sua presença, assim como ele havia rejeitado a bondade de seu irmão. A história de Caim e Abel, marcada por esta terrível consequência da rejeição, ressoa através dos séculos, um eco sombrio das profundezas às quais o coração humano pode afundar quando vencido por emoções negativas. Após o ato sinistro que rompeu o tecido da fraternidade, Caim encontrou-se sozinho com o eco de seu crime reverberando pelo silêncio opressivo do campo. O céu, outrora um dossel de luz e cor, agora parecia observá-lo com uma gravidade sombria, como se antecipasse o julgamento divino que estava por vir. Deus, cuja presença era tanto um consolo quanto uma condenação, chamou Caim não com trovão, mas com uma voz que penetrava mais profundamente que a espada. Caim, disse ele, onde está Abel, teu irmão? As palavras não eram de ignorância, pois nada escapava ao conhecimento divino, mas uma oportunidade de confissão, de reconhecimento da verdade. Caim, cujo coração agora estava tão cicatrizado quanto suas mãos, respondeu com uma pergunta que revelava sua profunda alienação: sou eu o guardião do meu irmão? Esta resposta, tingida de desafio e desespero, selou seu destino. Deus então pronunciou a maldição que seria tanto uma punição quanto uma proteção. Agora, pois, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Estas palavras não apenas sentenciaram Caim ao exílio eterno, mas também marcaram o solo que ele outrora cultivava tão cuidadosamente, negando-lhe agora qualquer alívio e sustento. Assim, Caim partiu da presença do Senhor, exilado para a terra de Nod, a leste do Éden. Sua vida tornou-se uma peregrinação de solidão e reflexão, um homem que carregava dentro de si as consequências de suas ações, condenado a vagar, mas eternamente protegido da morte, um paradoxo ambulante de punição e misericórdia. A história de Caim, marcada por uma maldição divina e um doloroso exílio, ecoa como um severo aviso e uma reflexão sobre a justiça e a misericórdia intricadas nos caminhos do divino. Através de sua jornada, a narrativa bíblica explora temas de culpa, redenção e as complexas relações entre a justiça divina e a falibilidade humana. Após o fratricídio que manchou a terra e o coração de Caim, o primogênito de Adão se viu face a face com a magnitude de seu isolamento e desespero. O assassinato de Abel desencadeou uma série de eventos que culminaram em Caim enfrentando simultaneamente a ira e a misericórdia de Deus. Na vasta terra a leste do Éden, Caim vagava, atormentado por sua própria consciência e pelo medo de retribuição. As palavras de sua condenação ainda ecoavam em seus ouvidos, uma maldição que o havia despojado de qualquer conforto que a terra pudesse oferecer. No entanto, em sua misericórdia, Deus optou por não abandonar Caim à mercê de um destino marcado unicamente pela vingança. Caim, ciente de sua vulnerabilidade em um mundo onde notícias de seu ato poderiam incitar violência contra ele, clamou a Deus, expressando um temor que transcendia seu próprio exílio, o medo de que qualquer um que o encontrasse o mataria. Em resposta,
E refletindo a complexidade de sua natureza, Deus deu a Caim um sinal, não uma mera marca física, mas um símbolo de proteção divina. Este sinal serviria como um duplo lembrete para Caim. Era uma memória constante de seu pecado e da continuidade da presença divina mesmo em sua punição. Para os outros, era um aviso explícito de que a vida de Caim, embora tragicamente mal direcionada, ainda estava sob a custódia de Deus. Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado, decretou Deus, estabelecendo não apenas uma proteção sobre Caim, mas também um princípio de justiça que reverberaria através das gerações. Com esta marca, Caim não apenas foi preservado da morte, mas também transformado em um símbolo eterno das interações complexas entre justiça, misericórdia e punição. Sua vida, marcada pelo vagar perpétuo, tornou-se um testemunho da capacidade de Deus de entrelaçar punição com proteção, um tema que desafia e instrui até os dias de hoje. Assim, protegido mas permanentemente marcado, Caim continuou em seu caminho, um homem que carregava dentro de si as profundezas da graça divina e do julgamento. Sua história, um enredo entrelaçado com o fio da providência divina, serve como um conto de advertência sobre as consequências do pecado e a infinita complexidade do perdão e da proteção de Deus, destacando que mesmo nos momentos de maior desolação, a presença de Deus permanece uma constante redentora. À sombra de uma maldição que pesava sobre sua alma, Caim encontrou-se exilado, vagando na terra de Nod, a leste do Éden, onde a memória de seu crime e a proteção divina o seguiam como sombras gêmeas. Apesar da solidão que sua existência parecia impor, Caim não estava completamente isolado. As Escrituras sugerem que, além da família imediata de Adão e Eva, havia outros, uma comunidade mais ampla de descendentes cujas vidas começavam a tecer o tecido da humanidade. Neste contexto, Caim encontrou uma companheira, uma mulher cuja própria história estava tecida nos primeiros fios da criação. Ela, possivelmente uma das muitas filhas de Adão e Eva, compartilhava com Caim não apenas a descendência direta dos primeiros seres humanos, mas também a complexidade de viver à sombra de uma história familiar repleta de promessas e transgressões. Juntos, eles buscaram construir algo novo, algo que pudesse, de alguma forma, redimir os erros do passado. Desta união nasceu Enoque, o primeiro filho de Caim, cujo nascimento marcou não apenas a continuação da linhagem de Caim, mas também o início de um novo capítulo na história da humanidade. Caim, apesar de suas falhas e do peso de seu passado, viu em Enoque uma oportunidade de redenção, uma chance de deixar uma marca diferente no mundo, não definida pela violência ou pela maldição. Com o nascimento de Enoque, Caim tomou uma decisão ousada e ambiciosa: construir uma cidade, um lugar que pudesse ser um refúgio para sua família e para aqueles que, como ele, buscavam um novo começo. A cidade de Enoque tornou-se o primeiro assentamento humano após o Éden, um testemunho das capacidades humanas para a construção social e organização, mesmo em circunstâncias marcadas pela adversidade. A história de Caim, sua esposa e seu filho Enoque é um reflexo da resiliência humana e da capacidade de transcender as limitações impostas tanto por circunstâncias externas quanto por falhas internas. Eles representam a complexidade da vida humana, onde amor, esperança e aspiração à redenção coexistem com culpa, medo e as consequências do pecado. Este segmento da narrativa bíblica, portanto, não é apenas uma crônica de expansão demográfica, mas um estudo aprofundado de como indivíduos e famílias podem moldar e transformar seu destino, construindo legados que desafiam expectativas e julgamentos anteriores. Na vastidão inexplorada a leste do Éden, marcado pelo peso de suas ações passadas e pela graça misteriosa da proteção divina, Caim, o primeiro agricultor e agora também um exilado, ousou sonhar com a redenção através da fundação de uma nova realidade. Seu sonho não era apenas de sobrevivência, mas de criar um legado que pudesse, de alguma forma, limpar a mácula de seu nome. Enquanto a marca de sua transgressão o protegia, Caim viu no nascimento de seu filho Enoque não apenas a continuação de sua linhagem, mas uma chance de reinventar seu destino. Inspirado pela esperança e pelo desejo de criar um santuário para seu filho e futuros descendentes, Caim decidiu construir uma cidade, um feito nunca antes empreendido pela humanidade. A construção da cidade começou como um ato de vontade férrea. Caim,
Junto com sua família e outros que se juntaram a ele, trabalhava do nascer ao pôr do sol. Cada pedra assentada era um testemunho de sua determinação, cada estrutura erguida um desafio às suas circunstâncias. Ele ensinou a seu povo a arte de construir, planejando ruas, erguendo casas e estabelecendo um sistema de vida comunitária. A cidade seria um símbolo de unidade e progresso, construída não apenas para proteção contra os elementos, mas como um baluarte contra o isolamento e a desesperança. Nomear a cidade Enoque foi uma escolha repleta de significado para Caim. Era uma maneira de honrar a nova geração, de investir em um futuro que ele esperava que fosse livre das sombras do passado. Enoque representava a possibilidade de uma nova história, uma narrativa reescrita onde a redenção poderia ser encontrada não apenas para Caim, mas para todos aqueles que se tornariam parte de sua comunidade. Ao longo dos anos, à medida que a cidade crescia, também crescia uma cultura de inovação e cooperação. Sob a liderança de Caim, a cidade de Enoque tornou-se um centro de aprendizado e intercâmbio, onde habilidades eram compartilhadas e aprimoradas. Tradições foram estabelecidas para reforçar a coesão social e a resiliência contra a adversidade. A fundação de uma cidade por Caim é uma narrativa poderosa sobre a capacidade humana de superar falhas e desastres pessoais. Mostra a busca incansável por redenção através da criação e do legado, um tema que ressoa profundamente na história da humanidade como um todo. Caim, em sua jornada complexa e contraditória, torna-se um símbolo da eterna luta humana para transcender o próprio passado, criando algo duradouro e significativo a partir das ruínas de eras antigas. Em meio às narrativas ancestrais que formam o núcleo das Escrituras, a história de Caim após seu exílio abre um leque de questões e interpretações sobre o povoamento inicial da humanidade. Enquanto a Bíblia oferece um relato conciso dos primeiros dias do homem na Terra, com Adão e Eva posicionados como os progenitores da raça humana, a menção a outras figuras e cidades levanta hipóteses intrigantes que capturam a imaginação de teólogos, estudiosos e curiosos. A questão da esposa de Caim é particularmente desconcertante. A Bíblia não especifica de onde veio sua companheira, levando muitos a especular sobre a possibilidade de que Adão e Eva tivessem filhas que não foram diretamente mencionadas nas Escrituras, permitindo que Caim se casasse com uma irmã. Esta interpretação baseia-se na ideia de que as gerações iniciais de humanos poderiam ter se interconectado dentro de um círculo familiar estreito, algo que posteriormente seria proibido pelas leis levíticas, mas que naquela época inicial era necessário para a sobrevivência e propagação da espécie. Por outro lado, há aqueles que conjecturam sobre a possibilidade da existência de outros grupos de humanos criados por Deus independentemente de Adão e Eva. Esta teoria sugere que, além do Jardim do Éden, Deus poderia ter povoado outras partes da terra com humanos que mais tarde se encontrariam e se fundiriam com os descendentes de Adão e Eva. Esta interpretação abre espaço para uma visão ampla da criação, sugerindo uma diversidade inicial mais complexa do que a narrativa centrada apenas em Adão e Eva. Além disso, a fundação de uma cidade por Caim indica a presença de uma população suficiente para sustentar tal empreendimento, reforçando a ideia de que ele e sua família não estavam sozinhos no mundo. A cidade de Enoque, nomeada em homenagem a seu filho, sugere uma estrutura social e uma cultura emergente que vai além da simplicidade de um único núcleo familiar. Estas especulações não apenas enriquecem a compreensão dos textos bíblicos, mas também desafiam leitores e espectadores a pensar sobre as origens da humanidade de uma forma mais abrangente. No entanto, o que permanece constante, independentemente da interpretação, é o tema da humanidade confrontando e construindo sua existência sob a sombra da divindade, e as escolhas morais e éticas que definem o curso de sua história. No alvorecer da humanidade, como narrado nas Sagradas Escrituras, as normas e estruturas sociais que conhecemos hoje estavam apenas começando a ser moldadas. Entre as práticas culturais que destacam a singularidade deste período está o casamento entre irmãos, uma realidade que, embora desconcertante pelos padrões contemporâneos, era uma necessidade inevitável para a propagação da raça humana em seus primeiros dias. Após a criação de Adão e Eva, a humanidade teve que se expandir a partir de um núcleo extremamente limitado. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis não fornecem um registro detalhado de seres humanos além da família imediata de Adão e Eva, levando à conclusão de que seus filhos, incluindo Caim,
Abel e os subsequentes mencionados, como Sete, teriam tido poucas opções além de formar famílias com seus próprios irmãos e irmãs. Esta prática, vista através da lente da narrativa bíblica, não é apresentada como algo moralmente questionável, mas como uma medida natural e necessária para cumprir o comando divino de crescer e multiplicar. A aceitação de tais uniões estava intrinsecamente ligada à sobrevivência e ao crescimento inicial da população humana naquela época. As implicações genéticas e sociais que agora associamos ao casamento entre parentes próximos não eram consideradas ou compreendidas como são agora. À medida que a história avança para os tempos bíblicos, as leis mosaicas começam a refletir uma mudança nas normas sociais e regulamentos relativos aos casamentos consanguíneos. Essas leis mais tarde proibiriam expressamente tais práticas, refletindo tanto um aumento da população quanto um desenvolvimento na compreensão teológica e cultural que redefiniria as estruturas familiares e sociais. Este aspecto da história humana, portanto, é emblemático não apenas da adaptabilidade e resiliência humana, mas também da evolução das normas éticas e morais que acompanham o crescimento e a complexificação da sociedade. O casamento entre irmãos nos primeiros dias da existência humana é um testemunho das condições extremas sob as quais as primeiras gerações tiveram que operar, e das significativas mudanças nas práticas culturais e normativas que foram implementadas à medida que a humanidade progredia. Assim, esta parte da narrativa bíblica oferece uma fascinante visão de como as sociedades humanas adaptam suas normas e leis às necessidades e entendimentos de seus tempos, refletindo um diálogo contínuo entre a lei divina e a condição humana. No tecido narrativo que compõe as primeiras páginas do Gênesis, há uma passagem intrigante e frequentemente negligenciada que sugere uma realidade muito mais complexa para os primeiros dias da humanidade. Após os dramáticos eventos envolvendo Caim e Abel, as Escrituras fazem uma breve, mas significativa menção de que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Esta informação não é apenas uma nota de rodapé na saga humana, é uma janela para a compreensão da expansão inicial da família humana. A menção a outros filhos e filhas de Adão e Eva vem no capítulo 5 de Gênesis, após a trágica história de Caim e Abel e a introdução de Sete, outro filho que nasceu e que é descrito como um substituto para Abel. Além disso, Adão teve outros filhos e filhas, afirma a Escritura, sugerindo que a árvore genealógica da humanidade ramificou-se muito além dos poucos nomes registrados nas páginas do livro sagrado. Este detalhe é crucial para entender como a humanidade se espalhou e diversificou tão rapidamente. A ideia de uma família estendida sustenta não apenas a possibilidade de casamentos entre irmãos, como mencionado anteriormente, mas também ilustra como as primeiras comunidades podem ter se formado. Estes irmãos e irmãs, cujos nomes e histórias se perderam no tempo, foram indubitavelmente os pioneiros que enfrentaram um mundo novo e desconhecido, lançando as bases para as gerações futuras. Este aspecto da narrativa bíblica permite uma rica exploração da dinâmica familiar e comunitária no início da existência humana. Eles teriam compartilhado conhecimentos, desenvolvido habilidades e enfrentado juntos os desafios de um ambiente que ainda estava sendo moldado. As interações, conflitos, alianças e histórias de amor que emergiram desses relacionamentos formam o substrato sobre o qual as sociedades foram construídas. Assim, ao refletir sobre estes outros filhos e filhas de Adão e Eva, somos convidados a imaginar uma rica tapeçaria de experiências humanas, onde cada fio perdido na história carrega consigo narrativas potenciais de luta, sobrevivência, descoberta e transcendência. A Bíblia, embora focada em certos indivíduos e eventos, insinua um mundo onde muitas histórias ocorreram em paralelo, todas contribuindo para o complexo mosaico da história humana. As práticas matrimoniais nas narrativas bíblicas, particularmente no contexto do Antigo Testamento, revelam uma complexidade e diversidade que refletem as condições culturais e sociais de seus tempos. Casamentos entre parentes próximos, uma prática amplamente evitada hoje, não eram apenas comuns, mas frequentemente estrategicamente importantes nas sociedades antigas descritas na Bíblia. Tais uniões são evidentes em histórias de figuras proeminentes como Abraão e Sara, bem como Isaque e Rebeca. Abraão, considerado o patriarca das três grandes religiões monoteístas, casou-se com Sara, sua meia-irmã. Esta relação é revelada diretamente por Abraão em um diálogo com o faraó do Egito, onde ele menciona que Sara é filha de seu pai,
mas não de sua mãe. Este casamento não era apenas uma questão de preferência pessoal, mas uma prática comum que buscava preservar a pureza da linhagem, a coesão familiar e os bens dentro do mesmo grupo familiar. Da mesma forma, a história de Isaque e Rebeca também reflete esta prática. Isaque, filho de Abraão, casou-se com Rebeca, que era filha de Betuel, irmão de sua mãe Sara. Este casamento foi cuidadosamente arranjado por Abraão, que enviou seu servo de confiança de volta à sua terra natal para escolher uma esposa de sua própria família para Isaque, garantindo assim que as tradições e crenças da família fossem mantidas. Estas práticas matrimoniais não eram meras coincidências, mas estratégias familiares e sociais que tinham múltiplos propósitos. Primeiramente, reforçavam os laços familiares, criando uma rede de relacionamentos que fortaleciam a unidade e identidade tribal. Em segundo lugar, em um mundo onde alianças políticas eram frequentemente seladas e reforçadas através do casamento, manter estas uniões dentro da família ajudava a preservar o poder e a riqueza dentro do grupo. Além disso, estas práticas podem ser vistas como uma tentativa de garantir a preservação da propriedade e do status, bem como reforçar a fidelidade religiosa e cultural. Em uma época de constantes ameaças externas e internas, tais casamentos eram uma forma de manter a estabilidade e a continuidade. Portanto, ao examinar as práticas matrimoniais nas histórias bíblicas de Abraão, Sara, Isaque e Rebeca, vemos como estes casamentos serviam a propósitos tanto pessoais quanto comunitários, refletindo as complexas dinâmicas sociais, econômicas e religiosas de seus tempos. Estas histórias não apenas fornecem insights sobre as convenções matrimoniais, mas também sobre os valores e estratégias de sobrevivência das civilizações antigas. À medida que as eras bíblicas se desenrolavam e a população israelita crescia, a complexidade das relações sociais e familiares aprofundava-se, levando à necessidade de diretrizes mais rígidas e formalizadas. Foi neste contexto que as leis mosaicas emergiram como um conjunto de preceitos dados a Moisés, que serviriam para guiar o povo de Israel em seu comportamento moral, social e religioso. Entre estas leis estavam restrições específicas sobre o casamento entre parentes, um movimento legislativo que refletia não apenas mudanças nas práticas sociais, mas também uma evolução nas necessidades e estruturas da sociedade israelita. As leis contra o casamento entre parentes próximos, detalhadas principalmente no livro de Levítico, marcaram uma transição significativa. Estas leis proibiam uniões matrimoniais entre indivíduos como irmãos e irmãs, tios e sobrinhas, e até entre sogros e genros, com o objetivo de preservar a santidade e a saúde da comunidade. Tais proibições foram estabelecidas como parte de um código mais amplo de pureza e comportamento ético que buscava diferenciar Israel das outras nações, reforçando uma identidade única que estava enraizada na santidade e na obediência a Deus. A implementação destas restrições ao casamento consanguíneo pode ser vista como uma resposta às necessidades de uma sociedade que estava se tornando mais complexa e numerosa. À medida que os israelitas se estabeleciam em Canaã, enfrentando influências culturais de povos vizinhos com práticas religiosas e sociais distintas, tornou-se imperativo reafirmar e codificar normas que garantiriam a integridade e a continuidade dos valores israelitas. Estas leis não apenas moldaram a estrutura familiar e social, mas também serviram como um código de conduta que fortaleceu a coesão comunitária e a identidade coletiva. Além disso, de uma perspectiva prática e de saúde pública, as restrições ao casamento entre parentes próximos ajudaram a prevenir problemas genéticos que poderiam surgir de uma população geneticamente homogênea. Assim, estas leis também podem ser vistas como uma antecipação primitiva de entendimentos modernos de genética e saúde hereditária. Portanto, a legislação mosaica sobre casamentos consanguíneos reflete uma adaptação aos desafios emergentes de uma sociedade em evolução. Mostra um movimento de adaptação e resposta a mudanças internas e externas, servindo como um exemplo claro de como leis e práticas culturais são dinâmicas e evoluem para atender às necessidades de uma comunidade em constante transformação. A riqueza das narrativas bíblicas reside não apenas em suas histórias, mas também na multiplicidade de interpretações que elas inspiram. A Bíblia, um texto sagrado reverenciado por milhões ao redor do mundo, serve como fonte de orientação espiritual, moral e ética. Ao longo dos séculos, estudiosos,
teólogos e crentes exploraram suas páginas, buscando compreender suas profundezas e aplicar seus ensinamentos à vida cotidiana. Esta jornada interpretativa é marcada por uma diversidade de entendimentos, refletindo diferentes culturas, épocas e perspectivas individuais. No entanto, apesar desta diversidade, dois princípios fundamentais frequentemente emergem como pilares inabaláveis: submissão à vontade divina e respeito pela tradição. Estes princípios não apenas guiam a interpretação das Escrituras, mas também moldam a maneira como as comunidades de fé vivem e perpetuam os ensinamentos bíblicos. A submissão à vontade divina é um tema recorrente em toda a Bíblia. Das histórias de Abraão, que foi chamado a sacrificar seu filho Isaque como um teste de fé, ao Novo Testamento, onde Jesus se submete à vontade de seu Pai até a cruz, a Bíblia está repleta de figuras que exemplificam a obediência a Deus acima de tudo. Esta obediência é frequentemente interpretada como uma demonstração de fé e confiança na sabedoria e no plano divinos, mesmo quando esses planos são insondáveis ou desafiadores. Ao mesmo tempo, o respeito pela tradição religiosa desempenha um papel crucial na preservação e transmissão dos valores e ensinamentos bíblicos. Tradições, sejam rituais, festividades ou práticas comunitárias, servem como veículos para a memória coletiva, reforçando a identidade e a coesão comunitária. Elas também proporcionam um senso de continuidade e conexão com o passado, permitindo que gerações futuras tenham um ponto de referência sólido para sua fé e prática. Estes dois aspectos, submissão e respeito pela tradição, não apenas coexistem, mas frequentemente se entrelaçam, oferecendo uma estrutura dentro da qual as interpretações bíblicas podem se desenvolver. Enquanto os estudiosos podem debater as nuances de diferentes passagens ou a aplicabilidade de certos preceitos nos tempos modernos, a estrutura proporcionada por estes princípios fundamentais ajuda a manter um equilíbrio entre inovação interpretativa e fidelidade aos fundamentos da fé. Assim, ao explorar histórias e ensinamentos bíblicos, é essencial reconhecer e respeitar esta dualidade de submissão e tradição. Eles não apenas guiam a leitura e interpretação das Escrituras, mas também garantem que a essência da mensagem bíblica seja preservada e honrada através das gerações, mantendo viva a chama da fé e da sabedoria divina. A história da esposa de Caim, embora envolta em mistério e brevidade dentro do texto bíblico, oferece uma fascinante janela para as complexidades das origens humanas e as práticas sociais dos primeiros dias da humanidade. Esta personagem anônima simboliza não apenas a expansão da família humana após Adão e Eva, mas também destaca a necessidade de interpretar as Escrituras com um olhar atento ao subtexto e aos contextos culturais. A esposa de Caim nos leva a questionar e explorar as possibilidades de como as primeiras gerações se expandiram e interagiram. Ela representa a interseção entre tradição narrativa e as lacunas deixadas pelos textos antigos, incentivando uma exploração mais profunda da dinâmica familiar e comunitária da época. Além disso, sua presença na narrativa reforça a ideia de que mesmo nos relatos mais antigos e sagrados, existem camadas da história humana que são apenas parcialmente reveladas. Assim, ao contemplar a figura da esposa de Caim, somos convidados a refletir sobre as origens da vida social, as estruturas familiares e as adaptações culturais necessárias para a sobrevivência e continuidade da humanidade. Esta personagem, embora periférica, é um poderoso lembrete de que cada figura nas Escrituras tem um papel na formação da compreensão humana de si mesma e do divino. Reconhecendo a profundidade desta jornada de fé e a busca contínua por orientação, força e comunhão com o sagrado, temos algo especial para compartilhar com vocês. No primeiro comentário fixado abaixo, você encontrará um recurso valioso para quem deseja aprofundar sua caminhada espiritual. Estamos falando de um e-book projetado para acompanhá-lo ao longo de 52 semanas, oferecendo reflexões profundas, práticas diárias e orações, tudo inspirado nas ricas histórias e ensinamentos bíblicos que percorremos juntos. Este e-book não é apenas um guia, mas um companheiro em sua jornada de fé, ajudando a iluminar seu caminho com insights e inspiração derivados do coração da Bíblia. Se você está buscando uma experiência mais profunda de fé, orientação em seus momentos de dúvida, força na adversidade e uma comunhão mais íntima com o divino, este recurso é para você. Convidamos você a explorá-lo e permitir que estas reflexões guiem seus passos na jornada espiritual que nos une a todos.
Se você gostou deste conteúdo e deseja aprofundar seu conhecimento sobre as mensagens de Jesus, não perca o vídeo que sugere sobre as 10 parábolas de Jesus. Em cada uma dessas parábolas, exploramos valiosas lições e ensinamentos que Jesus compartilhou, refletindo sobre amor, justiça, misericórdia e o reino de Deus. Essas histórias não são apenas fascinantes, mas também extremamente relevantes para nossas vidas diárias. Obrigado por assistir a este vídeo sobre o mistério da esposa de Caim. Compartilhe nos comentários suas próprias reflexões sobre esta intrigante história bíblica. Sua perspectiva é valiosa para nossa comunidade de fé. Não se esqueça de inscrever-se no canal Histórias da Bíblia para mais conteúdos que exploram as profundezas e riquezas das narrativas sagradas. Até a próxima!